Europa, o lugar que fez nascer tantos santos para a igreja, hoje sofre com o crescente secularismo e a crise de fé. Por aqui, muitos cristãos sofrem com a crescente violação da liberdade de religião, da liberdade de expressão e da marginalização social. O Papa Bento XVI tem demonstrado uma grande preocupação com toda a hostilidade, com toda a perseguição que a igreja, que o cristianismo tem sofrido na Europa. Como que esses preconceitos têm se manifestado? Alors, cette persécution larvée se manifeste de bien des manières. Essa perseguição latente se manifesta de várias formas. Na França, temos um exemplo bem recente. O ministro do Alojamento acaba de pedir publicamente à igreja de devolver imóveis, salas, colocar à disposição casas para acolher pessoas que moram na rua, dizendo: nós vamos requerer de todas as pessoas que possuem bens e que, subentendido, não fazem nada pelos outros. Então essa foi uma frase da ministra do Alojamento que gerou logo uma grande controvérsia. Uma reação muito viva por parte da igreja na França, que habitualmente não se manifesta muito. Mas nesse caso, imediatamente a igreja reagiu, porque isso atinge conflitos profundos. Ora, hoje a Europa, de certa forma, se separou de suas raízes e mesmo que os governos não sejam claramente hostis à fé cristã, se falando de Irlanda, de Polônia, da Itália ou da Hungria, as instituições europeias fazem com que esses governos pouco a pouco sejam impulsionados a adotar legislações claramente anticristãs, ou pelo menos bastante inspiradas de ideologias ateias ou hostis à fé. Pátio do colégio. Aqui, em 1554, foi erguida por Padre Manuel da Nóbrega, o irmão José de Anchieta, uma capela, o que seria a primeira construção da maior cidade da América Latina, a quinta maior do mundo, São Paulo. Assim como a cidade de São Paulo, várias outras cidades do país foram fundadas por padres, religiosos ou pessoas extremamente ligadas à religião, sem contar com os asilos, universidades, hospitais, creches, enfim. Se a religião cristã está na base da construção desse país, qual é a razão de reduzir a expressão religiosa ao âmbito privado? Doutor Alexandre, qual é a diferença do Estado laico e do Estado laicista? Pois é, Tiba, nós não podemos confundir Estado laico com o Estado laicista. Uma coisa é um Estado laico, que significa simplesmente um Estado não confessional, não regido por normas religiosas e que não tem uma religião oficial. A palavra laico vem de laikos, né, significa leigo, ou seja, algo que não seja clerical. Portanto, Estado laico significa simplesmente um Estado que não tem uma religião oficial, mas que respeita e tolera todas as formas de expressão religiosa. Diferente de Estado laico, nós temos o laicismo, que na verdade é uma forma de ideologia, né, que prega o quê? O racionalismo. Tudo aquilo que não é racional, ou tudo aquilo que tem um pouco de expressão religiosa, é tido como não racional e, portanto, dogmático. E também aqui no Ocidente, embora não seja uma perseguição assim de violência física, mas começa a acontecer uma perseguição de violência moral, psicológica, como, por exemplo, a proibição de você usar um crucifixo, a perseguição aos símbolos religiosos, enfim, é o chamado laicismo anticatólico, que é uma forma de perseguição. Em março deste ano, a pedido da Liga Brasileira de Lésbicas, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a retirada dos crucifixos e símbolos religiosos dos espaços públicos e prédios da Justiça Gaúcha, com o argumento de que o Estado é laico. Mas um Estado laico significa negar a cultura religiosa do seu próprio povo? Se o povo é, na sua grande maioria, cristão, e nossa sociedade brasileira é uma sociedade cristã, na sua maioria, esse sentimento religioso do povo deve ser respeitado. Portanto, ter um crucifixo num órgão público não significa ofender quem não é cristão, muito pelo contrário, significa atender aquele sentimento religioso da maioria da sociedade. E no Estado democrático, esta maioria tem o direito de se expressar religiosamente. Portanto, tirar esse símbolo dos órgãos públicos é uma ofensa gratuita à religiosidade de todo um povo
que na verdade visa atender apenas a interesses de uma minoria antidemocrática que busca implantar na sociedade uma mentalidade laicista e não laica. Que a gente aqui no Brasil tem essa liberdade, e você acha que essa liberdade corre algum risco? Olha, nós temos muitas leis tramitando no Senado que vão coibir, vamos dizer, por assim dizer, a nossa liberdade, né? A partir do momento que algumas leis forem aprovadas e as pessoas, muito mais responsabilidade tem o povo cristão de conhecer essas leis, de acompanhar essas leis e de tentar impedir que isso aconteça. A religiosidade, ela está impregnada na história do povo brasileiro, né? E essa religiosidade, ela não pode ser descartada. Ela não pode ser jogada fora como se fosse algo sem valor. Muito pelo contrário, isso tem um valor histórico, cultural, muito grande. Isso faz parte da identidade do povo brasileiro. E querer jogar tudo isso fora é desrespeitar essa nação que se constituiu historicamente dessa forma, a partir desses valores, a partir desses princípios religiosos. É uma coisa muito difícil você afirmar, olha, realmente seremos perseguidos ou não, mas nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que estão ao nosso redor. Nenhum país se fechou ao evangelho da noite para o dia. Leis começaram a tramitar, situações religiosas começaram a tomar, né, um rumo, e as pessoas não se deram conta disso. Se nós pegarmos, né, os países mais perseguidos, que são os países da janela 1040, né, que nós chamamos, foi onde começou o cristianismo, né? Foi onde Pedro passou, foi onde Paulo passou, né? Foi onde tudo começou e hoje se fechou. Então nada acontece de uma hora para outra. Começa devagar. Então é hora de nós estarmos atentos ao que está acontecendo também no nosso país. Há 40 anos atrás, ainda como padre e professor universitário, nosso atual Papa Bento XVI disse em uma entrevista que a Igreja sofreria grandes sacudidas no segundo milênio. O que essa entrevista tem de profecia para este tempo? A palavra correta que eu usaria é justamente essa, profética. Foi uma mensagem radiofônica que o padre Ratzinger proferiu quando era professor da Universidade de Tubinga, onde ele dizia que a Igreja do novo milênio será a Igreja dos mártires. É o que a gente vive hoje. Aquele esplendor humano da igreja se vê cada vez mais sufocado por essas forças que nós falávamos. E muita gente debanda diante disso tudo. Muita gente se ilude com essa nova proposta que o mundo vem oferecendo, do relativismo, né, sobretudo. E quem permanece e quem vai mostrar o verdadeiro rosto da igreja são aqueles que têm uma fé pura, diz o padre Ratzinger, né? Aqueles que se mantêm fiéis ao Evangelho. O Senhor já tinha dito que seremos um pequeno rebanho. Agora, quando o mundo começar a cansar-se dessas propostas que ele oferece e não encontrar mais nenhuma luz, mais de um sentido para a existência, eles vão procurar em algum lugar esse sentido e vão encontrar novamente, naquele pequeno rebanho que se manteve fiel, uma luz para recomeçar. No século V, a Terra Santa era praticamente toda cristã, tendo aderido à fé em Cristo a maioria da população local, como resultado natural da pregação do Evangelho. Muitos cristãos de hoje se orgulham da sua descendência primitiva, afinal é aqui que nasce o cristianismo. Porém, hoje esse grupo é a minoria. Com toda a história de guerras, conflitos e conquistas, o espaço tem ficado cada vez menor para eles. Todos os cristãos na Terra Santa somam um total de 2%. E é claro que eles vão encontrando dificuldades sociais e econômicas para viverem aqui. O jovem Limia Bujudon tem 29 anos e já está inserido no mercado de trabalho. E desabafa nos contando um pouco dos obstáculos que enfrenta. A maior dificuldade é encontrar um trabalho. Não é nada fácil lidar com comunidades diferentes como os judeus e os muçulmanos, pois eles têm diferentes bases de vida. E é preciso que se tente integrar nestas duas maiorias. Em Jerusalém, a cidade velha está dividida em quarteirões, que eu posso dizer religiosos. Quarteirão judeu, cristão, muçulmano e uma subdivisão cristã, um quarteirão armeno. Tanto em território israelense quanto em território palestino, os cristãos são minoria. Mas é importante ressaltar que aqui eles têm liberdade de culto. Eles podem expressar publicamente a sua fé.
por aqui tem muita gente trabalhando em prol da paz e da convivência pacífica. Um exemplo é este grupo, intitulado Chefes pela Paz, que nasceu no período da Intifada. Ao longo do século XX, o conflito entre árabes e israelenses na Palestina se tornou cada vez mais cercado de dificuldades. Porém, isso não foi empecilho para que estes homens dessem um testemunho autêntico de uma relação baseada no respeito e no trabalho mútuo. No ano de 1996, 4 chefes de cozinha, 2 palestinos e 2 israelenses, foram convidados para um festival de culinária na Itália. A princípio, o grupo participou do evento com o nome Chefes pela Terra Santa. Após esta primeira experiência, perceberam que podia continuar este trabalho dando a ele um nome mais adequado e também assumindo uma missão diante da realidade vivida aqui. O chefe Moshe nos conta que recebeu o convite para participar do primeiro evento, porém recusou, pois tinha medo, já que a situação política não era das melhores. Eu vi no jornal que estava escrito que 2 grandes amigos não podiam se encontrar em Jerusalém. Para estarem juntos, precisavam ir à Itália, porque existia uma barreira, como na faixa de Gaza. Foi ali que decidi me unir a este projeto. Em Jerusalém, mesmo nos tempos da Intifada, sempre nas cozinhas houve a presença de palestinos, muçulmanos, cristãos e judeus, trabalhando juntos e até mesmo chorando juntos, quando haviam bombardeios e atentados. Isso as pessoas deveriam saber, que a mídia se interessa por fogo, perigo. Porém, nós, em contrapartida, queremos dizer que com esse fogo, facas afiadas, podemos produzir coisas boas, comidas deliciosas, não somente brigas, confusões. As câmeras gostam de focar as lutas e deixam de lado a paz. Por aqui a igreja está sempre rezando pela paz e a unidade e lutando para que os cristãos permaneçam firmes e fiéis. São eles as pedras vivas da Terra Santa e é através deste testemunho de fé cristã é que a igreja permanece viva na Terra Prometida.